Olá, gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo aqui no nosso Manual do Cabelo Alisado. No vídeo de hoje eu vim trazer aí os piores cabelos que eu já tive. Nem sempre o meu cabelo foi assim. E eu acredito que eu mostrando os piores cabelos que eu já tive pode inspirar vocês a cuidarem do cabelo de vocês, porque vocês vão ver que cabelo é também cuidado. Claro que eu coloco o cabelo a 50% genética e 50% cuidado. Porque minha genética sempre foi boa, mas eu nunca tive um bom cuidado, então o meu cabelo não tinha a aparência de um cabelo saudável, tá? Então é 50-50. O seu cabelo já tem um crescimento determinado pela sua genética, mas... E se eu te dizer que você não cuida e não sabe o potencial da sua genética, você vai acreditar que foi o que aconteceu comigo. Meu cabelo ele tinha uma genética legal, mas eu não cuidava, então eu não descobria que o meu cabelo tinha uma boa genética. E você sabe o potencial da sua genética? Já cuidou direitinho do cabelo? Porque só assim pra descobrir. Então, gente, vamos lá contar um pouquinho dos piores cabelos que eu já tive, toda a trajetória que me fez chegar nesses piores cabelos. Eu comecei a alisar o meu cabelo, a primeira vez que eu alisei o meu cabelo com química, eu tinha apenas 11 anos. Isso foi quando, gente? 11 anos? 11 anos, 2007. Em 2007, meus irmãos, crianças também, um de 16 anos, outro de 13 anos, aplicaram guanidina pela primeira vez no meu cabelo. Na época eu nem sabia o que era. Minha mãe tinha saído com meu pai, então meus irmãos aplicaram, porque eu pedi, eram crianças, o relaxamento no meu cabelo. E, pasme, caiu horrores. Foi o meu primeiro corte químico, até porque duas crianças aplicando química no cabelo de alguém não ia dar nada bom. E aí eu tive o primeiro corte químico. Meu cabelo até então ele era natural, eu fazia aquela chapinha, lembra aquela chapinha de ferro? Então, eu fazia, alisava com aquela chapinha de ferro. Na época não existia ainda a prancha, né? Não sabia da existência, ainda mais aqui no interior. E eles aplicaram a química e meu cabelo caiu horrores. Na hora da lavagem caiu muito. Eles aplicavam e penteavam, então caiu muito e quebrou por aqui, ó. Fez uma franjinha e foi o pior corte químico, o que mais demorou, até porque eu não sabia cuidar do cabelo. Demorou de se recuperar. Então, depois disso eu não apliquei mais a química, né? Eu tinha 11 anos, então não apliquei mais. E aí eu tinha que estar trançando o cabelo, como vocês estão vendo. Sofri muito bullying na adolescência ali, na fase, né, criança, né, 11, 12, 13 anos, porque o meu cabelo ele não crescia, ele ficava desse jeito aqui, principalmente a parte da frente. Então eu tinha que fazer tranças, eu fazia muita trancinha. Eu tinha que trançar a frente na Go, tive que aprender a trançar na Go pra trançar o cabelo. Meu cabelo era bem curtinho mesmo. Por conta desse corte químico, ele não estava crescendo, parou de crescer, estagnou e não crescia de jeito nenhum. Pronto, aí o primeiro corte químico. Comecei a cuidar assim, do jeito que eu sabia, né, do meu cabelo, não tinha informações igual tem hoje. E aí eu ganhei uma chapinha de presente, o meu irmão deu uma chapinha de presente. Sim, aquele que aplicou a guanidina. Ele já era adulto, né, já estava trabalhando e eu pedi uma chapinha e ele me deu... Não, a primeira chapinha não foi esse irmão que me deu, não, foi outro irmão. Me deu uma chapinha e aí eu comecei a pranchar o meu cabelo, porque até então eu só passava chapinha de ferro. Mas a chapinha de ferro era muito quente, gente, muito quente e não era todo mundo que sabia aplicar. Minha mãe pagava para uma moça, a moça que hoje é a minha cabeleireira, que aplicava essa chapinha de ferro. Ela sempre foi muito boa com alisamentos de qualquer tipo. E aí... como a gente não tinha dinheiro para estar pagando sempre, eu pedi uma chapinha pro meu irmão, só que a chapinha não tinha a mesma temperatura que tem hoje e também a temperatura que tinha na chapinha de ferro que esquentava no fogo. E aí o meu cabelo era crespo, ele cresceu e ficou 100% crespo, saiu aquela química, né? Boa parte da química que meus irmãos aplicaram, eu tinha uns 13 anos. E aí eu pranchava esse cabelo, pranchava, só que não pegava, passava 2 horas e já estufava. E eu tinha tanto cabelo que eu aplicava chapinha em um lado, em um dia, e do outro lado no outro dia. Geralmente eu levava 4 horas, o tanto de cabelo que eu tinha e era muito crespo, 4 horas para aplicar em um lado, mais 4 horas para aplicar no outro. Por isso que eu aplicava um dia em um
e no outro dia eu aplicava chapinha no outro. E aí eu fui vivendo à base de chapinha, sempre tá ali chapinha, chapinha, chapinha. Aí depois o meu irmão, esse que aplicou, ficou adulto, começou a trabalhar e me deu uma chapinha melhor. E aí eu tacava chapinha, era todo dia chapinha, todo dia chapinha, todo dia chapinha. E aí eu tive o quê? Um corte térmico. Um corte térmico. Meu cabelo ele não saía disso aqui, né? Com corte térmico. E aí eu comecei a pranchava todo dia e chegou uma fase que o meu cabelo alisou, né? Mesmo ele estando natural, ele alisou, né? Alisamento térmico. Com a chapinha, ele ficou alisado. Então, metade do meu cabelo tava liso, né? Sem cachos, né? Espigados, retos, sem cachos, sem, sabe? Sem definição. E vinha nascendo, né? Vinha nascendo o meu cabelo natural, crespo cacheado. Então ficou duas texturas, cabelo crespo cacheado com o cabelo espigado liso da chapinha. E aí era impossível eu conseguir tratar desse cabelo, porque embolava, dava nó, porque tava duas texturas. É como se eu tivesse em transição, porque tava com duas texturas meu cabelo, que alisou muito, que eu usava muito chapinha, então alisou metade desse comprimento e vinha nascendo o crespo. E aí eu decidi aplicar, né, ir no salão e pedir para aplicar química, porque eu não tava aguentando, meu cabelo ele tava muito cheio, eu não tava dando conta dele. Então eu apliquei, né, a química, ficou maravilhoso, liso, escorrido, guanidina também, tá? Ficou liso, escorrido, maravilhoso, só que eu não sabia cuidar. E o que aconteceu? Corte químico, sim, corte químico, ficou os cortes químicos, cabelo quebrado por tudo. E aí nessa época, o cabelo tava feio, eu tinha muita pena de cortar cabelo, não tenham pena de cortar cabelo. Tinha muita pena de cortar cabelo, eu comprei um aplique na época e coloquei no cabelo. Já usei aplique, eu usava aplique de tic-tac, eu lembro que eu paguei R$600 nesse aplique, juntei dinheiro pra comprar esse aplique. E aí o meu cabelo deu uma leve melhorada. E eu não queria que ninguém soubesse que eu usava aplique, porque tava maravilhoso. Porém, eu não queria que ninguém soubesse que era aplique. Meu cabelo por dentro, o cabelo ele tava até bonito, só precisava de um corte, só que eu tinha pena de cortar. Então eu fui usando aplique. E aí, em 2016, eu parei de usar o aplique e resolvi cuidar do meu cabelo. Foi quando eu criei o canal. Tirei o aplique e resolvi cuidar do meu cabelo. Comecei a cortar ele ainda com pena, mas comecei a tirar as pontas, né? Comecei a tirar as pontas, comecei a cuidar dele, mesmo sem ter o conhecimento de hoje, ele foi se desenvolvendo. E aí, depois disso, eu lembro que eu tive um outro corte químico, acho que em 2017. Não, eu acho que foi isso, não lembro direito. Acho que foi 2017, não. Acho que o último corte químico mesmo foi em 2015. Não, eu alisei pela primeira vez, gente, em 2013. 2013 eu alisei, tive corte químico, logo em seguida em 2014. E aí em 2015 comprei o aplique. Em 2016 eu tive um pequeno corte químico. E aí eu comecei a cuidar realmente do meu cabelo, tirei o aplique. E daí, de 2016 pra cá, eu não tive tanto problema com o meu cabelo. Claro que ele tinha ali uns cortes térmicos, uns cortes químicos ali pequenos, mas nada muito severo igual antigamente. E aí eu comecei a cuidar, mas não cuidado de hoje. Em 2020 eu cortei ele bastante, tirei todas aquelas pontas feias e ele ficou bem curtinho. Foi um dos cabelos mais curtos, porém mais bonito que eu já tive. E aí de 2020 pra cá que eu comecei a cuidar mesmo desse cabelo e ele foi ficando bonito. 2020 ele tava assim, em 2021 ele ficou maravilhoso, foi um cabelo assim, um dos cabelos mais saudáveis que eu já tive. 2022, nem posso falar, meu cabelo cresceu horrores, eu estava grávida, então ele cresceu muito. Eu usava muita vitamina e ele ficou lindo, maravilhoso, na cintura, no bumbum. Em 2020, falei 2022, né? 2023 também o cabelo tava radiante, acho que foi o cabelo mais bonito e maior que eu já tive, foi em 2023. E aí em 2024 meu cabelo ele caiu horrores, também por conta no início de 2024, né? Final de 2023 para 2024 ele tava caindo muito. Eu acredito que foi por conta da amamentação, eu tava amamentando, né? Em livre demanda. E aí falta muitas vitaminas no corpo e acabou que meu cabelo caiu bastante. E aí eu tive que
ir cortando. Mas daí pra cá eu venho cuidando venho cuidando do meu cabelo direitinho e ele parou de cair, tudo bonitinho. E tá um cabelo cheio aqui, ficando cheio novamente, mesmo eu perdi mais de 25% do meu cabelo no início de 2024. E esses foram os piores cabelos que eu já tive. Tive 3 cortes químicos, ambos com guanidina, e eu consegui recuperar. Então vocês também conseguem recuperar esse cabelo desse corte químico, desse corte térmico. É só vocês começarem a cuidar desse cabelo e me seguir aqui no nosso manual do cabelo alisado, que faz toda a diferença, diquinhas. Eu sempre assisti muito vídeo e sempre me ajudou. Conhecimento sempre é bom. E são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Às vezes a gente faz uma besteirinha que faz com que o nosso cabelo não se desenvolva. Por isso que é importante vocês se inscreverem aqui para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui que vai ajudar você a cuidar do seu crespo alisado, do seu cabelo alisado, tá? Mas é isso, gente. Esses foram os piores cabelos que eu já tive. Eu sei que vão dizer assim, o seu cabelo pior tá ótimo. Tá, mas gente, você já viu meu cabelo hoje? Olha o cabelo de antes, olha o cabelo hoje. Gente, nem dá pra comparar. Então, se você tá passando por isso aqui, você consegue também tirar o seu cabelo disso aqui. E eu quero salientar, gente, que não é só um cabelo grande que é bonito. Muitas vezes o seu cabelo nunca vai chegar nesse comprimento por conta da sua genética. Mas você pode ter um cabelo aqui, ó, um Chanel maravilhoso. Tem cabelos curtos, eu vou até trazer vídeos de cabelos alisados curtos que são maravilhosos para vocês se inspirarem. Porque não é só cabelo comprido que é bonito, tá? Um cabelo bonito, cabelo inteiro, seja qual comprimento for, é bonito, tá? Então é isso, gente. Não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.